Fala pessoal, muito bom poder estar com vocês, galerinha animada do 7º ano. Estou orgulhoso do que vocês produziram acerca desse trimestre. Nós conseguimos finalizar, por exemplo, o conteúdo a respeito da reforma protestante, da contra-reforma. Falamos sobre a importância da religião e como que isso significou, em termos gerais, a construção de uma sociedade, a construção de um pensamento. Tudo isso está a ver com a moral religiosa que a pessoa acaba tendo como referência daquilo que é certo, daquilo que é errado. A religião ela teve esse caráter educativo. Mesmo que você não queira ser religioso, você tem aspectos que permeiam a sua vida, aspectos religiosos. A nossa aula de hoje vai inaugurar um novo capítulo. Vamos falar sobre a formação dos Estados europeus. Essa formação dos Estados europeus consiste no capítulo 6 da página 280. O que seria de uma sociedade sem uma liderança? Será que é preciso ter alguém para nos liderar? Será que é preciso ter alguém para nos conduzir, dizer aquilo que podemos fazer, aquilo que não podemos fazer? Aquilo que é certo, aquilo que é errado? Há quem diga que sim. E eu digo também que é necessário. Uma opinião pessoal, eu acredito que nós precisamos de uma liderança. Por quê? Recentemente aqui no Ceará, no nosso Brasil, no estado do Ceará, teve uma greve de policiais. Disseram, não vamos trabalhar mais. Policial no Ceará não trabalha. O que aconteceu? Número de roubos triplicou, assaltos, número de assassinatos, número de invasão, agressão. Por quê? Porque não existiria mais ali naquele local uma força coerciva que combateria aquilo que estaria sendo feito como errado. Ou seja, nós, quando não temos uma liderança, somos sociedades descontroladas, desgovernadas, bagunçadas, sem nenhum tipo de esteio. Por quê? Porque a liderança é o que nos diz aquilo que nós podemos fazer, aquilo que nós não podemos fazer. Triste, mas é assim. E a pergunta é, quem vai nos liderar na Europa do século XVI? Quem é que tem o poder de fazer isso? O Estado, ele tem que ser governado por alguém. E esse alguém tem que ser alguém divino, alguém especial, alguém com todo o poder, que vai centralizar a administração em suas mãos. Esse alguém será o rei. Esse rei vai ser o monarca, um monarca absolutista. Lembra, no carnaval tem o rei Momo, não tem? Mono porque é um. Então o que acontece? Você acaba tendo um Estado absolutista monárquico, mono, um, anarquia, poder, um único poder. Quem vai mandar em tudo vai ser o monarca, e esse monarca vai ser o rei. Olha que interessante. Quem vai mandar em tudo é o rei. O que é que está acima do absoluto? Nada. Ele vai mandar de forma absoluta em tudo. Bem, para que ele possa fazer isso, ele não pode ser alguém normal, comum. Então vai começar a ser feito teorias para legitimar o poder desse homem, que vai liderar o povo, que vai conduzir. E se esse cara for ruim, que ferrou, porque ele vai conduzir tudo. O rei é que vai mandar. E nós temos aqui algumas pessoas que vão tentar explicar, justificar o poder desse rei. Por que eu deva obediência a um homem que é igual a mim, mas que para eles são diferentes? Ele vai explicar isso. Eles quem? Os teóricos absolutistas. Esses teóricos vão ter como principal objetivo dar base para legitimar o poder daquele soberano. Soberano, olha, sobre todos. Soberano é o rei. No Estado absolutista, quem é que manda? O rei. Bem, vamos falar sobre um grande e importante autor que vai dar base,
legal para o absolutismo. Seu nome é Nicolau Maquiavel. Esse cara aqui é incrível. O livro dele é incrível. Ele tem outros livros, mas o mais importante, mais proeminente, mais valorizado, mais conhecido dentro das suas obras é o livro O Príncipe. E ele ensina o príncipe a governar. Ele dá conselhos de como deve ser governado uma nação. Dentre outras coisas, Maquiavel fala assim: entre você ser amado e temido, seja os dois. Se não conseguir ser amado, então que você seja temido. Dentre outras coisas, Maquiavel fala o seguinte: rei, os fins justificam os meios. Sabe o que é isso? Não interessa o que você vai fazer para conseguir seu objetivo, desde que você conquiste, não importa. Ou seja, se eu der rasteira em alguém, se eu matar alguém, se eu trair alguém, não interessa. Os fins justificam os meios. Então, eu quero chegar no meu objetivo, esse é o fim. Os meios para isso não interessa. O interessa é o meu objetivo final. Maquiavel. Eu preciso ler um pouco sobre esse homem aqui. Página 288. Vamos lá. Na época do absolutismo, alguns pensadores desenvolveram teorias sobre a forma de governo. O italiano. Qual era a nacionalidade de Maquiavel? Italiano. Maquiavel escreveu O Príncipe, no ano de 1532, em que mostra como o futuro rei deve proceder para conquistar e se manter no poder. De acordo com Maquiavel, o rei deveria ser amado por seus súditos. Caso não fosse possível, ele deveria ao mesmo tempo ser amado e temido. Então, quando alguém é sarcástico, é cruel, as pessoas dão o nome de ele é maquiavélico, porque é um cara que pensa de maneira racional, não interessando qual é a consequência. Ele quer chegar no seu objetivo final. Rei tem que ser forte. Teoria do absolutista Maquiavel. Gostou? Muito bom. Tem um cara chamado Thomas Hobbes. Ele vai fazer um livro maravilhoso chamado de Leviatã. Esse livro ele é incrível porque ele fala o seguinte, dentre outras coisas que Thomas Hobbes fala, o homem é o lobo do próprio homem. O homem é o lobo do próprio homem. O que significa isso? Que o homem é autodestrutivo. Ou seja, o homem precisa de um controle. Alguém precisa mandar nesse homem. Porque se esse homem não tiver um controle, não tiver uma liderança, não tiver alguém para regê-lo, ele vai se autodestruir. Por isso, essa célebre frase, o homem é o lobo do próprio homem. E olha o que fala Thomas Hobbes. Leviatão, matéria, é forma e poder de um estado eclesiástico e civil. Então, esse poder que esse rei vai exercer, ele tem autoridade religiosa. Quem vai exercer autoridade sobre esse rei é o próprio Deus. Então Deus concede o seu poder ao rei e esse rei deve governar conforme as bases de uma nação religiosa. De autoria do inglês Thomas Hobbes, publicado no ano de 1551, foi outro livro importante que se discute sobre os aspectos do regime absolutista. Semelhante a Maquiavel, Hobbes considerava os seres humanos egoístas com tendências à guerra uns contra outros. Por isso, seria necessário um contrato social, tanto para cessar as guerras quanto para estabelecer um poder absoluto. É Thomas Hobbes que vai então fazer essa ideia de contrato social. Ou seja, eu considero a minha incapacidade legítima. Eu não tenho capacidade de me gerir. Então eu vou dar direito ao rei de me mandar. É um contrato social. O rei manda.
os demais obedecem. Hierarquia social. Interessante, estamos gostando da aula, né? Maravilhosa. Temos outros importantes autores também, que o livro não está querendo dizer aqui, mas que são valiosos. Jack Bolser. Eu vou botar depois para vocês escreverem no WhatsApp, mandando para vocês. Jack Bolser, ele dizia o seguinte: a teoria do direito divino. Quem está dando direito a esse rei de governar é o próprio Deus. E como era esse governo administrativo, nós já falamos, quem manda é o rei. E a questão econômica? Todo poder político ele tem bases na sua área econômica. Então, a política é trabalhada com o príncipe, o rei, absolutismo. Absolutismo monárquico. Absolutismo é o cara manda em tudo, é absoluto. Monárquico, porque só é um que faz isso, que é o rei. Essa é a política. Como é a questão econômica? Como é que vai se funcionar a administração econômica no poder real? Através do mercantilismo. No período do século XV ao século XVIII, conhecido como Idade Moderna, a economia dos estados absolutistas europeus teve grande desenvolvimento. Elas aumentaram suas riquezas e seu poder ao desenvolverem uma série de práticas econômicas que ficou conhecida como mercantilismo. Dentre as principais características do mercantilismo, eu vou ter, por exemplo, o metalismo. O que é isso? Acumulação de metais. Então, a nação é rica quanto mais ouro ela possui. Então, o metalismo trabalha com a ideia de acumular metais para si. Interessante, né? No mercantilismo, eu vou ter a intervenção do Estado na economia. O que significa isso, professor? Significa que se eu for, por exemplo, um dono de padaria, então eu sei o valor do empregado que eu pago, eu sei o valor do salário do padeiro, eu sei o valor da conta de luz, eu sei o valor da conta de água, eu sei o valor do trigo, eu sei quanto custa o gás para poder fazer o pão. Aí eu faço toda uma média de cálculo, tirando o prejuízo que eu estou investindo e o lucro que eu vou ter. Então eu escolho que consigo ganhar alguma coisa, pagar meus funcionários vendendo 4 pães a R$1. Eu fiz essa conta, deu 4 pães por R$1. Aí vem o rei e fala assim: opa, isso está errado. Quem manda sou eu. O Estado está nas minhas mãos. Então você vai vender 10 pães por R$1. Mais do que o dobro. Isso é intervenção do Estado na economia. Você fala, isso é muito bom. Com certeza não. O padeiro não vai aguentar e vai falir. Você vai ficar sem pão. Então, uma característica, metalismo, acumulação de metais. Quanto mais dinheiro eu tenho, quanto mais ouro eu tenho, mais é rica a minha nação. Outra coisa que eu vou ter como característica é a intervenção do Estado na economia. Eu vou ter a balança comercial favorável. O que significa isso? Significa que quanto mais eu vendo, mais eu lucro. Quanto menos eu compro, mais lucro eu tenho. Então, assim, eu tenho que gastar menos do que eu ganho. Balança comercial favorável. O que eu ganho não pode ser menor do que aquilo que eu gasto. Ou seja, se eu ganho 10, eu não posso gastar 20. Balança comercial favorável. Eu vou ter um superávit. Então, se eu consegui 10 e gastei 6, eu estou com superávit de 4. Se eu tenho 10 e gastei 13, o meu déficit é de quanto? De 3. Então, a gente trabalhava com a balança comercial favorável. Interessante, né? Tá gostando, né? Eu sei que você está gostando. Uma coisa que vai facilitar também com o absolutismo monárquico vai ser as expansões das grandes navegações. Por quê? Quando eu centralizo todo o poder na mão do rei, todo o dinheiro vai para quem? Para o rei. Quanto mais dinheiro esse rei tem, mais rico ele fica
e mais possibilidades de investimento ele vai ter. Vamos ter duas nações que vão começar fazendo suas grandes unificações. Portugal vai ser uma nação que vai se unificar, e a Espanha. Já viu que a historinha de que a união faz a força? Não é por acaso que elas vão ser as duas primeiras e grandes nações que vão iniciar as navegações e que vão conquistar grande parte desse mundo. Gostou? Está interessado? O que vai acontecer agora com Portugal e Espanha navegando? O que eles vão descobrir? Te conto na próxima aula. Beijo no coração, fica na paz, fica com Deus. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.